Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, eu sou a Patrícia Bragamonte, sou professora da Educação Básica em Alegrete, Rio Grande do Sul. Também sou doutora em Educação e pesquisadora do tema da alfabetização infantil, da inclusão e da formação de professores, vinculada a grupos de pesquisas da UFSM, da URGS e da FURG. O trabalho que hoje eu apresento para vocês na 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica é intitulado Política Nacional de Alfabetização, PNA 2019-2022, e os discursos fundamentalistas no Brasil, produção de processos de exclusão. Esse trabalho ele está no eixo Educação, Sociedade e Cidadania. Essa é uma pesquisa que foi desenvolvida dentro do doutorado, defendido em 2022, e hoje apresento para vocês um pouco da continuidade dessa temática que eu venho desenvolvendo após a defesa da tese. A Política Nacional de Alfabetização, ela foi instituída por um decreto em 2019 e depois ela foi revogada em 2023. É importante ressaltar que mesmo com a sua revogação, os discursos da Política Nacional de Alfabetização, eles não pararam de disseminar e de legitimar modos de alfabetizar, modos de produção de material didático, de ser e estar professor nas escolas. E essas enunciações, esses atravessamentos, essas disputas, esses engendramentos, tensões, esses enredos e resistências, eles nos impulsionam, então, a continuar olhando para essa política e a discutir esses discursos. Olhar cada vez mais de perto, a fim de que possamos ver o que vem ganhando mais força no campo da alfabetização, no contexto de uma racionalidade neoliberal. O objetivo deste recorte, desse trabalho, é problematizar as implicações entre a Política Nacional de Alfabetização e a noção de fundamentalismo na produção de processo de exclusão nos discursos de alfabetização infantil, ancorado então nessa racionalidade neoliberal. No desenvolvimento do trabalho, nós escolhemos então nos filiarmos aos estudos Foucaultianos em educação e elegemos a governamentalidade como uma lente para que nós possamos pensar esses discursos da PNA dentro da racionalidade em que nós estamos imersos. Esse exercício nos possibilitou olhar para essa política como discursos que são produzidos e, ao mesmo tempo, produzem essa racionalidade. A partir desse caminho que foi escolhido para pensar essas implicações entre a Política Nacional de Alfabetização e a noção de fundamentalismo, o corpus analítico ele foi composto, então, pelo decreto que instituiu a política, pelo caderno da PNA, pelo Relatório Nacional de Alfabetização baseado em evidências, o RENAB, por 2 vídeos da primeira Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências na CONAB e um vídeo de divulgação da PNA. E ao extrairmos, então, desse conjunto de materiais, olharmos para o que estava sendo dito na sua positividade, nas primeiras aproximações com os discursos, alguns indícios nos remetiam a um apelo fundamentalista que operava um tipo de segregação naquela lógica do nós e eles. Então, a gente percebia enunciações discursivas que excluíam o histórico de pesquisas nacionais e internacionais na área da alfabetização infantil. Percebíamos a incitação ao combate às teorizações e pesquisadores de outras perspectivas, a restrição da participação e das discussões sobre a PNA a um determinado grupo.
E dentre essas questões, nas análises que nós fizemos a partir desses discursos, começamos a visualizar esse apelo fundamentalista a partir de uma invocação do passado, que busca sempre promover essa miragem de um passado místico, né, de um passado virtuoso, de um passado melhor. E um dos primeiros recortes que nós apresentamos, que estava num dos vídeos da Conab. Ao olhar o passado educacional, não se pode desmerecer que grandes educadores deram legítimas e valiosas contribuições. Esta é a herança reformada, pedagógica e inclusiva que eu trago, que nos instruiu no passado, lá em 1870, um ano antes da Lei Rio Branco ou da Lei do Ventre Livre. O entendimento do fundamentalismo como essa matriz de pensamento, como uma postura ancorada na defesa e na imposição dela, né, à sociedade, potencializa o alargamento dessa noção e da sua articulação com os discursos da PNA. E nos mostra, né, o quanto essa invocação ao passado, muito mais do que considerar algo virtuoso ou positivo, mas vai mostrar o quanto tudo aquilo que nós estávamos vivendo neste momento seria errado, enganoso e precisaria ser combatido. E um dos pontos que a PNA apresenta é em relação à ciência cognitiva e o método fônico, que vão se configurando nesses discursos, permeado pelo esse apelo fundamentalista, né, na lógica passado, presente e passado, como algo perfeito, não polêmico e benigno. Então, invocar o passado na PNA não é só mostrar um saudosismo, é uma tentativa de fazer esse passado o próprio futuro da alfabetização, como no outro recorte que nós apresentamos. O caminho da alfabetização, pavimentado pelas ciências cognitivas, conduz o Brasil aos mais importantes resultados educacionais de toda a sua história. O apelo fundamentalista, né, nos discursos da política, ele também vai disseminar que esse passado ideal na alfabetização, ele teria sido supostamente sequestrado, corrompido por algumas teorizações, como o construtivismo da Emília Ferreira, como o letramento da Magda Soares e também como as ideias de Paulo Freire. Então, nesse recorte, a gente apresenta como esses discursos vão se constituindo dentro desse apelo fundamentalista. Deixa eu perguntar uma coisa que tem um fetiche no Brasil que não sai. A gente não consegue se livrar. Tem algum país do mundo que segue Paulo Freire fora o Brasil? No âmbito da alfabetização, que eu saiba, não. Esse foi um recorte do vídeo de divulgação da PNA. O outro recorte, eu convoco a seguirmos juntos empunhando a bandeira da mudança do ensino no Brasil. Nós não podemos perder um único soldado nessa batalha. Um recorte do vídeo da Conferência Nacional. Então, ao invocar esse passado na perspectiva, né, de que ele possa ser o futuro das práticas de alfabetização no Brasil, a PNA evidencia um conjunto idealizado de aptidões intelectuais, de valores morais, de comportamentos, de atitudes, e também ela vai tentar combater tudo aquilo que já vinha sido produzido e que tinha uma perspectiva diferente do viés idealizado dentro da perspectiva fundamentalista. Nesses fragmentos dessa invocação do passado, vai ganhando cada vez mais destaque, né? Além, em diversos momentos, além desse retorno, desse passado virtuoso, e desse convencimento de um suposto sequestro e corrupção das boas práticas de alfabetização, também vai buscar mostrar o quanto tudo o que estava sendo estabelecido até o momento se tornaria incorreto, enganoso, equivocado e até mesmo criminoso. E aí, no recorte que a gente tira lá do vídeo da Conab. Os arautos, que se julgam sábios, supremos, doutos em técnica, são charlatões, porque eles são responsáveis por esse resultado. Metade das nossas crianças do terceiro ano são analfabetas. Metade. Não é aceitável. Isso é mais do que um fracasso. É um crime. Pode ou não ter dolo, mas é um crime que está sendo feito no Brasil. Um crime.
Então, após a análise desses fragmentos, nós podemos perceber o quanto esse apelo fundamentalista que invoca esse passado tomado como ideal para as práticas de alfabetização, que ao mesmo tempo vai criminalizar e vai excluir todas as outras formas de pensar e de fazer a alfabetização dentro de outras possibilidades. Ele vai sustentar esse tipo de condição discursiva que vai criar, pela automatização simplista e até violenta, um conjunto idealizado de enunciações, promovendo práticas de exclusão nos discursos de alfabetização infantil dentro de uma racionalidade neoliberal. Algumas referências e o nosso agradecimento pela participação neste evento e de poder, então, mostrar um pouco da pesquisa que a gente vem desenvolvendo a partir desse arcabouço teórico, dessas questões vinculadas à alfabetização aqui no Brasil e também atravessadas pela racionalidade neoliberal. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.